Dias depois de ter entrado de modo triunfal em Jerusalém, de ser aclamado pelo povo como rei, o Senhor Jesus se encontra no templo, diante de seus maiores perseguidores, os anciãos, os doutores da lei e os sacerdotes, que lhe perguntam com que autoridade ele realiza seus sinais. O Senhor responde devolvendo uma pergunta sobre com que autoridade João Batista anunciava a conversão. E eles se calam. E o Senhor então responde com uma pequena e profunda parábola, mais uma vez sobre a sua vinha e o convite feito pelo Pai aos seus dois filhos para nela trabalharem. A parábola especialmente dirigida aos religiosos da época, os anciãos, os velhos que estudavam a Torá, a nossa Bíblia, o Antigo Testamento, os doutores da lei e os sacerdotes do templo. O Senhor diz: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e convidou ambos para trabalharem em sua vinha. O primeiro disse: não. Mas depois, meditando em seu coração, ele foi. O segundo disse sim. Diferente do primeiro, que disse não, mas com sinceridade e autenticidade. O segundo filho disse: eu vou, mas não foi. O primeiro, esse é o conflito interior, no arrependimento, mesmo no primeiro momento dizendo não, renova em seu coração seu sim e vai para a vinha. O Senhor Jesus, diante da presença dos doutores da lei e sacerdotes que não aceitaram a sua presença, anuncia uma das palavras mais duras e fortes do Evangelho aos religiosos da época. As prostitutas e os publicanos entraram antes de vós no reino dos céus. O Senhor vê no primeiro filho que disse: Senhor, não, mas foi. O arrependimento. E o Senhor vê no segundo filho que disse: Senhor, eu vou, Quírios. O segundo filho disse: Senhor, eu vou, Quírios. E não foi. Como a classe religiosa do seu tempo, parte do seu povo eleito de Israel. Não há arrependimento, mas uma hipocrisia, uma aparência de religiosidade. Não há necessidade de conversão alguma no coração deles. Creio ser hoje
o grave perigo de pessoas que se escondem em suas religiosidades, mas não desejam uma profunda conversão ao Evangelho de Jesus. O Senhor Jesus fala da precedência no reino dos céus, das prostitutas e dos cobradores de impostos, dos publicanos e pecadores públicos. Como não lembrar de Maria Madalena, que era possuída por 7 demônios? As pecadoras e prostitutas públicas, a mulher que seria apedrejada pelos anciãos do templo, Levi e Mateus, o cobrador de impostos, chamado pelo Senhor, Zaqueu, os cegos de Jericó, vidas que creram no Senhor Jesus ao escutá-lo. O primeiro filho, verdadeiro, se abre ao arrependimento. Está escrito no Evangelho: o filho respondeu, não quero, mas depois mudou o seu coração e foi. Este primeiro filho. As autoridades religiosas não sentem necessidade do arrependimento diante do Senhor Jesus, como não sentiram diante de João Batista. É a prefiguração do segundo filho que diz sim. Com respeito ele disse sim, Kyrie. Em grego, Senhor, eu vou, mas não foi. Escuta, o Senhor Jesus disse no Evangelho, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amadas ovelhas, creio ser fundamental, importantíssimo, meditar onde está de fato o teu coração. Se o teu sim é verdadeiro e o teu não é autêntico, se o teu não é verdadeiro e o teu sim é autêntico, se tenho buscado o dom do arrependimento do Espírito Santo com um desejo profundo de obedecer, o arrependimento é o princípio de santidade oferecida pelo Espírito Santo. Não nos adianta sermos apenas religiosos, cumpridores de preceitos. Sede atentos. Estarmos apenas com o corpo em nossos templos, em nossas comunidades e não com o coração, se não há uma busca sincera de santidade, de arrependimento de minhas faltas, e entre todas, não reconhecer o Senhor Jesus vivo em minha vida, não obedecer a sua voz e seu Evangelho. Tantos e tantas frequentam os templos, frequentam as igrejas, frequentam as comunidades, mas ainda não creem que Jesus é o Senhor de suas vidas. São batizados, mas vivem como pagãos.
Somos todos pecadores públicos e precisamos da misericórdia do Senhor, do olhar do Senhor, do alimento do céu que é Ele mesmo. Precisamos do arrependimento. O grande perigo hoje na igreja, em nosso coração, é o poder religioso, a fama, os cargos, a aparência, o carreirismo, o poder financeiro. Se esconder atrás de uma falsa religiosidade. Nossa falta de arrependimento do profundo do coração. O Senhor Jesus fala aos religiosos da época, aos autores da Torá, da Bíblia da época. Que forte! As prostitutas e os publicanos entrarão primeiro no reino dos céus. Os que se dizem religiosos são os mais duros para o arrependimento. Enquanto os ladrões, as prostitutas, que encontravam o Senhor, se convertiam. Hoje, é uma dura realidade, mas é verdade. Quantos religiosos, quantos aqueles que se dizem católicos, cristãos, são duros de coração para obedecerem o Senhor, para viverem um evangelho. Escutam o Senhor, escutam o evangelho todo dia, todo domingo, toda semana. Escutam, mas não mudam o coração. Quantas vezes os sacerdotes também ficam abatidos porque as ovelhas não se convertem, sentam nos primeiros bancos, vão todos os domingos à igreja, mas não há mudança de vida, não há conversão, enquanto quando o evangelho é anunciado aos pecadores públicos, às prostitutas, aos ladrões, aos assassinos, aos homicidas, quando escutam falar do Senhor Jesus, se convertem. E os que escutam o evangelho todos os dias e dizem sim a tantas religiosidades, na igreja ainda não há arrependimento. Não há mudança de vida. São insensíveis ao Senhor Jesus. O arrependimento é um ato de coragem do seu coração ao Senhor. Hoje, tão difícil de encontrar, especialmente no interior de nossas comunidades, o arrependimento sincero. Meditemos qual a diferença do filho que disse não, depois obedece. O arrependimento, a sensibilidade à voz do Senhor que ficou latejando no coração dele. O convite do Senhor ficou latejando, batendo forte no coração dele. Ele meditou e foi ao arrependimento, sinceridade. Hoje escutamos o evangelho como se fosse uma palavra qualquer. Saímos de nossas missas e esquecemos o evangelho que foi anunciado. Arrependimento hoje é uma realidade distante dos nossos corações, infelizmente. Os religiosos da época do Senhor Jesus creem não necessitar de conversão, de arrependimento. É a grande desgraça de nossos dias.
a falta de arrependimento, de sensibilidade aos convites do Senhor. Amadas ovelhas, atenção, a fé não nos neutraliza dos erros e quedas, mas nos leva a reconhecer profundamente nossos erros e a voltar ao Senhor pelo arrependimento, pelo amor profundo que temos por Jesus. O Espírito Santo nos fale ao coração nesse dia. Qual é a situação interior do nosso coração? Hoje podemos falar do terceiro filho, do quarto filho, do quinto filho, do sexto filho, do sétimo filho, do oitavo filho, da terceira filha, da quarta filha, da quinta filha, da sexta filha, da sétima filha. Enfim, cada um tem sua história. Qual é a tua parábola? Qual é a tua história? Sim, não, não, sim, não, sim, sim, sim. Medita qual é a tua vida diante do Evangelho de Jesus. Seja autêntico, seja verdadeiro. Porque a hipocrisia, a máscara, a aparência não te levará a nada. O Senhor quer a autenticidade da sua vida. Tens um coração arrependido, cheio de amor e gratidão ao Senhor Jesus? Ou o orgulho, a prepotência, a dureza de coração está presente em tua vida? Não te esqueças que o Senhor Jesus é o único Filho do Pai, o único a dizer verdadeiramente seu sim. Ele é o amém do Pai, como escreveu o apóstolo Paulo. E nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos verdadeiramente de conversão. O Evangelho de Jesus exige de nós o dizer e o viver. Não bastam as palavras. Lembra-te de Herodes, que queria ver Jesus para matá-lo. E as prostitutas queriam ver Jesus para serem salvas e amá-lo até o fim, como Madalena, como a pecadora que seria morta apedrejada, como Zaqueu, como Mateus, o autor desse evangelho, que escreveu esta parábola, Levi. Mas ainda, o Senhor ama o segundo filho, que representa Israel, e também nosso coração duro. O Senhor tem derramado o Espírito Santo naqueles que disseram sim e não foram. Hoje, em Jerusalém e no mundo inteiro, há uma multidão de judeus conhecendo o Senhor Jesus, de hebreus sendo tocados pelo Senhor, tocados pelo arrependimento, e caindo de joelhos, professando que Jesus Cristo é o Senhor de suas vidas. O Senhor Jesus, claro, não vai excluir o seu povo eleito, mas a nós, hoje, cristãos, sede atentos. Não basta a tua aparência, não basta a tua religiosidade, não basta ires à igreja se você não tem uma conversão, uma mudança de vida, que teu sim seja verdadeiro. O Senhor Jesus não vai excluir o seu povo eleito. O Espírito Santo tem realizado essas conversões. A vinha do Senhor te espera. Não podemos esquecer
dos momentos profundos da vida dos apóstolos, durante a paixão do Senhor, aonde o esposo de sangue estava diante deles, o vinhateiro verdadeiro. Pedro tem seu arrependimento. Levi, Mateus, que escreve este evangelho, diz que Judas teve arrependimento e foi devolver as 30 moedas de prata. É forte, grande mistério, Judas e seu arrependimento. Não podemos julgar ninguém, condenar ninguém. Só o Senhor sabe o teu coração, por isso não viva de aparência, viva da verdade. O Senhor disse: nem todo aquele que me diz, Senhor, 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 entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Madalena, Nicodemo, José de Arimateia, o soldado aos pés da cruz. Tantos sims e tantos nãos, tantos nãos e tantos sims. O Espírito Santo te ajude. O Espírito Santo te dê sabedoria. Escuta o Senhor, vá ao silêncio do seu coração. Voltemos à parábola. O Senhor disse: que vos parece? O pai chama os 2 filhos. O primeiro diz: não vou, mas foi ao trabalho da vinha. O segundo disse: Quírios, Senhor, eu vou, mas não foi. Espírito Santo, te pedimos que essa parábola nos fale forte ao coração. Como é forte quando o Senhor Jesus disse que as prostitutas, os pecadores públicos entraram no reino dos céus antes do que aqueles que se dizem religiosos. Senhor, dai-nos sabedoria